Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria iniciarmos o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estaremos estudando algumas questões do Livro dos Espíritos. Antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria em podermos estar mais uma vez juntos pelo programa ABC do Espiritismo. Saudamos a todos os nossos telespectadores que vêm nos acompanhando ao longo desses últimos anos. E eu rogo à espiritualidade amiga que possa nos inspirar a sermos fidedignos às perguntas e às respostas do Livro dos Espíritos que veremos hoje. Antes que alguém mande uma mensagem perguntando se é uniforme, eu digo que não, é que é uma coincidência de termos vindo gravar com a mesma camisa, não é? Mas é uma alegria estar com você e o André vai iniciar o estudo então do Livro dos Espíritos. Na nossa sequência natural, nós estamos vendo o livro 2º, capítulo 7º, que tem como título Retorno à Vida Corporal. Veremos hoje o item 4, Influência do Organismo. Questão 367. O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? Resposta: a matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. É interessante quando nós estudamos o 2º livro de André Luiz, que nós temos também gravado na nossa TV A Caminho da Luz, capítulo por capítulo, Os Mensageiros, nós vamos ver lá o processo da reencarnação. Mas é no 3º livro, Missionários da Luz, que nós vamos ver a reencarnação de Segismundo, no departamento da reencarnação em nosso lar, que é um ministério. E André Luiz, dentro daquilo que ele foi permitido divulgar, ele então vai colocando, no caso da reencarnação programada, de que o corpo que está sendo programado para receber aquele espírito que passa pelo véu do esquecimento é exatamente para moldar perfeitamente naquela existência. Então nós percebemos que André Luiz vem trazer um salto quântico em termos de conhecimento para nós entendermos essa questão, que é a questão reencarnatória. E nós vamos perceber também no livro Nosso Lar, o primeiro livro da série, também já fala um pouco de reencarnação, quando Dona Laura, a mãe de Lísias, que era o visitador da saúde, ele foi morar, André Luiz foi morar na casa dessa família. E aí nós percebemos que ela estava em vias de reencarnar. O seu esposo já estava reencarnado, o senhor Ricardo, e ela já estava em vias de se reencarnar. É nos últimos capítulos do livro. E lá ela fala que o organismo interfere muito na jornada evolutiva aqui na Terra. Então ela tinha preocupação com a lei da hereditariedade, ela tinha preocupação com o corpo que ela teria preocupação com a construção da sua casa mental. Então nós percebemos que reencarnar não é simplesmente achar uma mãe compatível, um pai que nos aceite e daquela relação sexual, daquela gestação, o espírito vem a lume. Não, nós vemos que na reencarnação compulsória, aquela que não há um planejamento devido à falta de merecimento do próprio reencarnante, nós percebemos que as pessoas que já têm o mínimo de noção de que assumirão um novo corpo físico já têm a lucidez necessária para compreender que uma reencarnação ele pode ter êxito como ele pode falhar. Nós não estamos falando aqui de missionários, nós estamos falando de espíritos comuns, como é o nosso caso, espíritos que no dia a dia lutam ainda com o seu orgulho, lutam ainda com a sua vaidade, lutam ainda com o seu homem equivocado. Na questão seguinte, 368, Kardec pergunta: as faculdades do espírito
se exercem com toda a liberdade após a sua união com o corpo? Resposta: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. O que nós percebemos por aqui? Que quando nós estamos encarnados, ou na condição de almas, nós vemos que o corpo ele não consegue ter a mesma fluidez, o mesmo movimento de quando estamos na condição de espíritos. O corpo, mesmo para os baluartes do amor, é uma matéria densa. Se o Chico dormia 2 horas por noite e trabalhava o que trabalhava, hoje ele trabalha 50 vezes mais do que ele trabalhava quando estava encarnado, porque o corpo é um limitador. O corpo ele impede muitas coisas da gente fazer. Ele limita a nossa inteligência, ele limita as nossas faculdades sensoriais, ele limita as nossas percepções e com um agravante. Com a idade o corpo vai envelhecendo. E é natural que a nossa mediunidade não vai ter a mesma força de outrora, a nossa capacidade de memória, a nossa capacidade de reação, a nossa capacidade de ação. O que nós fazíamos em minutos, passamos a fazer em horas. E assim é natural, é uma máquina. Então nós percebemos que o nosso corpo ele tem períodos que a infância é um período adormente para o espírito. A velhice, se não bem cuidada, é um outro problema para o espírito. Então, nós passamos muitas vezes 70 anos no corpo físico, mas que foi de aproveito real foi 50 anos. Tira-se a infância, tira-se uma parte da velhice, foi o que sobrou quando chegamos em determinada idade até chegarmos na fase da velhice. O corpo nos limita e muito. Por exemplo, você que está nos assistindo pela TV Mundo Maior, você pode ter sido um grande pintor e nessa existência não ter nenhuma aptidão para pintura. Você pode ter sido um grande músico e veio numa reencarnação onde dentro da sua programação você não teria o compromisso com a música. Então nós percebemos que cada reencarnação faculta o homem a ter conhecimentos das áreas mais diferentes para ele poder fazer do seu espírito, amanhã, um espírito mais completo em todas as áreas. Então nós percebemos que é importante nós compreendermos que temos o arquivo mental que André Luiz tanto fala nas suas obras, e quando nós vamos reencarnar com o véu do esquecimento, automaticamente nós então vamos passar a ter novos conhecimentos de novas áreas e nos aperfeiçoando em novos conceitos. É por isso que é comum explicar o processo da reencarnação. Uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, por exemplo, sentar num piano e tocar uma partitura de Bach como se fosse Bach que estivesse tocando. Mas como pode isso? Ela não aprendeu ainda a tocar piano, mas ela traz aberto na sua questão sensorial esse conhecimento. Então vai ter alguns conhecimentos que nós trazemos para podermos então ir desenvolvendo esse e outros. Como nós vemos também que quando a pessoa já nasce com tendência à sexualidade, desde novo, já apresenta o seu desvio nessa área. Quando nós vemos a pessoa já maldosa, desde pequeno, dando sinais disto. Então, na infância, os pais já conseguem perceber muitas coisas. O problema é que às vezes os pais não querem enxergar o filho que tem em casa. E aí, não corrigindo isso, permite com que aflore mais adiante e gere grandes transtornos para a sua própria vida e para aquela família. Esse é o grande problema. Nós queremos que a pessoa, principalmente no que tange aos filhos, ser aquilo que nós queremos que eles sejam, não respeitando a condição reencarnatória pela qual eles vieram. Há pouco tempo, eu vi um depoimento de um médico muito interessante. Ele dizia: eu me formei porque os meus pais me obrigaram a ser médico, compraram minha consciência. E agora, diante dessa pandemia, cada vez eu tenho mais a visão de que eu não queria ser médico. Então a gente percebe nitidamente que são nesses momentos que a gente pode perceber que o dinheiro não vale nada. Como muitos imaginam, não, você vai ser médico porque é uma profissão rentável.
Só que agora é uma profissão rentável. Mas quem quer ser médico? Eu quero ver se essa pandemia, conforme ela vai se agravando, os hospitais vão tendo cada vez mais sequelas de tudo isso. Eu quero ver se os pais agora vão começar de novo a querer obrigar os seus filhos a ser médico. Então nós temos que repensar, tudo isso vem para a nossa evolução, né, André? A última questão desse primeiro bloco, 368A. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Sim, e bastante opaco. Comentário de Kardec. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lodosa, que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado. Então nós sabemos que quanto mais opaco é o vidro, menos claridade entra dentro daquele ambiente. Então mais ou menos é esse exemplo que dá. Quanto mais opaco é o nosso corpo perispiritual, como assim, Sérgio? Eu não estou entendendo. O corpo perispiritual não é todos igual? Não. O corpo perispiritual também se constitui de matéria. É uma matéria mais sutilizada do que a do corpo físico. Mas você não pode querer imaginar o perispírito de Chico Xavier, por exemplo, com o perispírito de Adolf Hitler. Um mais sutilizado e o outro mais brutalizado. Porque tudo isso é de acordo da sua condição espiritual. É como uma roupa. Você está aqui no Brasil nessa época, 30, 35, 40 graus, você está usando o mínimo possível de roupa. Eu gosto de assistir, por exemplo, alguns programas do Alasca, onde o pessoal lá usam roupas apropriadas para não morrerem de frio. Ao encerrarmos o nosso programa de hoje, encerrarmos o primeiro bloco de hoje, melhor dizendo, eu vou convidando a todos a conhecerem a nossa loja virtual. É através da loja que nós conseguimos divulgar os livros de que sou autor. Você pode comprar ele físico e o e-book. O físico você compra na loja A Caminho da Luz, loja-acaminhodaluz.com.br. Ou você pode pegar os títulos de que sou autor, colocar na Amazon e pesquisar pelos títulos e comprar o e-book. Ambos estarão ajudando a mantermos as atividades do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Se puder nos ajudar, contamos com a sua ajuda. Então nós vamos encerrando esse primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Não saia daí não, é um pequeno intervalo e já retornaremos com o estudo de O Livro dos Espíritos. Queridos amigos, já retornamos com o estudo de O Livro dos Espíritos no dia de hoje pela nossa TV Muito Maior. O programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. O que nós estamos estudando hoje, André Luiz? Hoje nós estamos vendo o Livro dos Espíritos, o livro 2º, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, o item é o 4, Influência do Organismo. Já vimos as 3 primeiras questões e agora veremos as 3 últimas questões. Questão 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Eu gostaria de convidar você a estudar conosco pela TV A Caminho da Luz, o livro Missionários da Luz, um capítulo específico, que é o maior capítulo daquele livro, que fala da reencarnação de Segismundo. E ali com detalhe, os técnicos sentados diante de uma prancheta, como se fosse organizar
uma casa, um prédio, um pontilhão, como fazem os engenheiros, eles ficam projetando como vai ser aquele corpo para receber aquele espírito com aquelas deficiências que há necessidade de ter naquele momento. Ah, a deficiência está no espírito? Não. A deficiência vai se apresentar no corpo. Então nós vamos ver ali um estudo maravilhoso sobre isso, André Luiz. Sem dúvida, as obras de André Luiz cooperam e muito na compreensão e no entendimento. Já estão disponíveis os programas, os estudos dos livros Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e atualmente nós estamos com o estudo do livro No Mundo Maior, já visando agora para o meio do ano o estudo do livro Libertação. Então são livros que enriquecem o nosso conteúdo. Assim que acabar o ABC, se você tiver interesse de estudar desde Nosso Lar, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite o sininho, que são as notificações, e você verá o material maravilhoso e farto que nós temos. Temos lives diárias, temos estudos gravados, estudos ao vivo, tudo à sua disposição. A questão seguinte, 370. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais? Resposta: não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, o espírito é quem manda. É igual nós pegarmos o exemplo de um CPU e a tela. Eu estou vendo o CPU através daquela tela mexendo em todo o CPU, mas o CPU é o cérebro do computador. Então, nós não podemos confundir o corpo físico, as suas faculdades orgânicas, com as faculdades morais, intelectuais e espirituais inerentes ao espírito. Por isso que quando nós reencarnamos, nós trazemos algumas aptidões inatas. Como não somos espíritos ainda dotados de um equilíbrio, como Chico Xavier, por exemplo, nós ainda não temos todas as nossas faculdades desenvolvidas latente. Uma hora nós reencarnamos com aquela aptidão à música, à arte, à pintura, outros à literatura e assim sucessivamente. Mas lembrando sempre, o corpo que está subordinado ao espírito e não o espírito subordinado ao corpo. Eu vou dar um exemplo que é fácil nós entendermos, né? Você imagina, por exemplo, que o espírito é o motor da Ferrari, com toda aquela potência, com toda aquela velocidade, e que esse motor foi colocado num Fusca. O Fusca vai conseguir, pela sua estrutura, dá a mesma dinâmica de velocidade daquele carro aparelhado para aquele motor? Lógico que não. Talvez o motor nem caiba dentro do Fusca e mesmo que façam adaptação, vai ser muito difícil funcionar. E se colocarem a funcionamento, lógico que não vai desenvolver praticamente nenhuma condição que seja comparado ao Ferrari original. Muitas pessoas, quando vê, por exemplo, uma criança com problemas mentais, um débil, por exemplo, o problema é do espírito. Não, o problema é do corpo. Por isso que esses espíritos se revoltam, porque eles querem fazer do corpo uma ferramenta apta ao que ele sempre fez e de repente ele se vê num corpo que o limita. Então a explicação dos espíritos para Kardec é muito simples. O espírito é soberanamente intocável. O corpo é que o limita em determinadas reencarnações para que ele possa ter uma passagem pela Terra, nesse mundo de provas e expiações, logicamente colhendo aquilo que ele fez no passado ou numa existência
anterior. Agora nós veremos uma pergunta, uma resposta, e depois de comentarmos um pouco a pergunta e a resposta, nós veremos a colocação de Allan Kardec. Questão 370A. De acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? Resposta: unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constituem o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. Tem uma história, inclusive é uma história pública, que nós vamos contar. Eu tive a oportunidade de conhecer um jovem pianista que toca piano de uma maneira magnífica, tem alguns problemas mentais, e essa criança já nasceu com problema mental. E a mãe conta que na sua casa tinha um piano, ela acorda de madrugada e essa criança, com esse problema, ela estava sentada no piano e tocando de uma maneira maravilhosa as músicas de um compositor muito conhecido a nível mundial. O caso foi para Chico Xavier, a mãe era espírita, e o Chico dizia que aquele espírito era o mesmo que havia composto aquelas mesmas melodias. Então nós ficamos a entender a reencarnação. Ele trouxe o arquivo mental de maneira soberana e de maneira latente, mas veio com algumas deficiências pelo abuso que cometeu na última existência. Então, a reencarnação explica o porquê de todo esse quadro. E agora uma colocação de Allan Kardec. O espírito, ao se encarnar, traz certas predisposições. E se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina, sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios, senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais. De onde se segue que, sem esses órgãos, eles não seriam gênios, e que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se houvesse sido provido de certos órgãos? Suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal órgão, poderia ter sido um celerado, e não faltaria ao maior celerado mais do que um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, como os músculos pelo movimento, e nada tereis de irracional. Tomemos uma comparação trivial, por bem se aplicar ao acaso. Através de certos sinais fisionômicos, reconhecereis o homem dado à bebida, se esses sinais que o fazem bêbado, ou é o vício da embriaguez que produz os sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Então aqui nós percebemos que não existem órgãos especiais que fazem com que a pessoa seja um Newton no campo da intelectualidade ou um São Vicente de Paulo no campo da moralidade. Os órgãos estão subordinados ao corpo físico. Então nós percebemos que trazemos do passado uma inteligência como Newton tinha. Newton não se tornou Newton naquela existência vendo uma maçã caindo na macieira e desenvolvendo as leis da mecânica clássica que nós conhecemos. É impossível numa única existência você olhar para uma coisa na época que ele olhou, sendo que ninguém havia estudado aquilo.
Ou um Galileu Galilei do nada, em 1500, dizer que a Terra não é o centro do universo e não é o único planeta a ser habitado. Então só a reencarnação, à luz da razão. Eu posso não aceitar a reencarnação, mas esses fatores que a razão nos leva à compreensão, como o espírito nascer como Chico Xavier, órfão por parte de mãe aos 5 anos, torturado pela sua madrinha, 2 anos. Então nós vemos a docilidade daquele jovem, a docilidade daquele homem, a docilidade daquele espírito. Somente a reencarnação para ajudar-nos a compreender o tema que vimos hoje. Para nós entendermos de maneira mais simples, o perispírito se modifica de acordo com a nossa condição evolutiva. Então, quanto mais evoluído é o espírito que vai assumir um corpo físico, mais sutil é o seu corpo perispiritual. E quanto mais endurecido é aquele espírito, mais grosseiro é o seu corpo perispiritual e mais problemas vai ser apresentado no seu corpo físico. Nós encerramos deixando o meio de entrar em contato conosco. O WhatsApp é 19 997 782794 ou pelo canal do Telegram, Divulgando Espiritismo. Mande a sua mensagem. Queridos amigos, nós vamos encerrando pela nossa querida TV Mundo Maior o programa ABC do Espiritismo. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Votos de muita paz, de muita luz. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.